Olá pessoal, hoje vamos para mais uma live. Como eu falei para vocês, às 6 horas da tarde, eu estaria aqui para conversar com a Tatiana Araújo. Ela é especialista em sustentabilidade corporativa e gestão de projetos, com 16 anos de experiência profissional, e ela atua na integração dos objetivos do desenvolvimento sustentável na estratégia de negócios das empresas, relatórios de RI e economia circular. Ela possui experiência em elaboração e execução de treinamentos e palestras, gestão de projetos e processos. E ela integra os conselhos consultivos da GR Brasil e Holanda e atuou no conselho consultivo da comunidade B Rio, no Sistema B. Atualmente é sócia da Alter Conteúdo Relevante, que une comunicação e sustentabilidade, dois temas que eu amo de paixão, além de atuar em projetos como Pacto Global e outros. E trabalhou também no Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. Foi lá que a gente se conheceu em grandes consultorias. Vou chamar a Tati aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Olá! Olá, Geisa, tudo bem? Estava aqui só te assistindo. Falando um pouquinho de você, Tati. E hoje, na verdade, eu queria te agradecer aí por ter aceitado o convite. Semana passada, com o anúncio dessa semana de feriado aqui no Rio de Janeiro para conter a pandemia, eu achei que era a hora de a gente colocar de pé o projeto, recolocar de pé o projeto Mulheres Sustentáveis. E eu já tinha feito esse convite para você anteriormente e a gente conseguiu achar um espacinho aí na agenda, então muito feliz de você estar aqui. Ah, verdade. Obrigada, Geisa. Muito obrigada pelo convite. Eu já tinha adorado a ideia do projeto, né, a proposta. Eu assisti alguns que você já fez com outras mulheres sustentáveis. Então, prazer estar aqui hoje para bater esse papo contigo. Tati, conta um pouquinho como é que começou esse teu envolvimento com o tema da sustentabilidade. Bom, como para a área de sustentabilidade, olha, eu poderia dizer que começou talvez uns 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a atuar de forma mais direta na área. Mas eu acho que no fundo, começou na Eco 92, quando eu fui lá com 11 anos de idade, me encantei com aquele mundo. Talvez foi isso que me levou a fazer biologia. Eu sou bióloga, ecóloga, trabalhei por anos na área de meio ambiente e acabei depois migrando para a sustentabilidade, entendendo que enquanto eu trabalhava na questão ambiental, eu estava muito ligada à questão de atendimento legal. E aí a gente começa a enxergar que a gente pode ir muito além do atendimento legal, né? A gente pode fazer a diferença. E foi quando eu migrei para a sustentabilidade, uns 5 anos mais ou menos atrás. E nessa trajetória você já teve a oportunidade de conectar com outros países, de ver outras experiências, de principalmente trazer essa temática para as empresas. Na sua visão, como é que está hoje esse quadro, né? A gente vem ver crescendo essa questão do ESG e é um ponto importante, né, para a gente trazer as empresas para essa agenda da sustentabilidade. Mas como se dá essa dinâmica e como é que acontece também a parceria entre as instituições para fortalecer essa agenda junto às empresas e às indústrias? Tá. Bom, o tema de ESG, ele já, como você falou, né, ele está muito mais forte ultimamente e talvez em função do momento da pandemia foi o momento que ele ganhou mais força. E não só em relação à questão da pandemia, mas no momento que esse tema ele se uniu ao setor financeiro. Então, as pessoas começaram a entender, o mercado financeiro começou a entender qual a relação entre os aspectos ambientais, sociais e de governança com os riscos reais para a empresa. Então, realmente ajudou a dar esse start. E como é que isso chega para a gente, né? Essa onda, digamos assim, chega para a gente? Geralmente, os países, Europa, Estados Unidos, já são países que estão investindo muito na agenda e começam a cobrar isso, tanto da sua cadeia de fornecedores, tanto como os investidores. Então, as nossas grandes empresas que estão na Bolsa de Valores recebem essa demanda. A partir do momento que elas recebem, elas precisam fazer esse reporte
das ações que estão sendo estabelecidas e começam, consequentemente, a monitorar também a sua cadeia de valor. Então, com isso, nesse momento, eu diria que é um momento onde a gente já tem várias grandes empresas no país que estão atendendo a requisitos de ESG, e isso começa a migrar para pequenas e médias empresas também, um movimento bem forte. E é muito interessante que você já de cara coloca justamente esse ciclo, né? Na verdade, começa com uma demanda financeira que vai gerar impacto nos investimentos, na decisão de investimentos daquelas empresas, só que ela vai gerando um efeito em cadeia, né? Em que chega lá o pequeno fornecedor. Só que a maneira de se colocar, né, diante de tantas obrigações que passam a ser exigidas e olhadas para isso, se torna também importante. Quer dizer, você precisa fazer um processo de conscientização dessas empresas, e as grandes empresas podem sim ser esse vetor de capacitação para dar conta, né, dessas exigências. Não, sem dúvida. A conscientização ela é importantíssima, e tanto as grandes empresas conscientizando empresas menores, como organizações que ajudam na conscientização também das grandes empresas. Então, eu trabalhei durante alguns anos no CEBED, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que atua engajando empresas de grande porte. Hoje em dia eu estou atuando junto com o Pacto Global, que tem também, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse engajamento para que empresas assumam metas associadas aos ODS e metas de alto impacto também, metas ambiciosas. E aí, com isso, a gente começa a movimentar de uma forma mais forte o setor, tanto atuando junto com as grandes empresas, quanto movimentando nessa cadeia. E aí, essa participação das instituições, né, de organizações que empurram essa agenda, que chegam para conscientizar as empresas, né, do valor que isso tem e de como isso pode ser trabalhado internamente, junto aos funcionários, é um trabalho assim, muito interessante, né? Você podia contar um pouquinho mais como é que funciona, por exemplo, a atuação do Pacto Global nesse processo? Bom, aqui uma fala como uma participante, né, só para registrar que não é uma fala institucional do Pacto, mas organizações como o Pacto, elas têm uma movimentação junto com as empresas, tanto em formato de orientação, então tem grupos de trabalho para discutir determinados temas, engajamentos e alguns programas específicos. Então, atualmente eu estou participando de um programa que é o Ambição pelos ODS, que é um programa com 23 empresas, que estão se preparando e se engajando para assumir altas metas de alto impacto dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E com isso a gente passa por todas as metas de implementar, de conversar com os outros setores dentro da empresa, entender quais são os indicadores, quais são os dados que a empresa já tem, aonde que ela pode chegar, se ela pode ir um pouco além daquilo que ela estava pensando e se engajar ainda mais. E é um movimento que vai no dia a dia. Então, a gente, dentro do programa, por exemplo, tem desde oficinas que são realizadas em grupos, tem assessorias individuais, e aí é onde eu entro conversando com cada uma delas para a gente adequar a realidade do programa e entender dentro dessa estrutura das empresas. E essa sistematização é fundamental, né? Porque muitas vezes as empresas já têm metodologias que incluem a questão da sustentabilidade, mas não tem isso no nível da consciência, né? Não sabem que são fatores que vão valorizá-la para o público externo. Então, assim como tem o GRI, né, que é uma ferramenta importantíssima para ajudar a organizar esses dados, na gestão pública a gente usa o plano de logística sustentável. Tem mais ou menos essa mesma função de tentar levantar as informações e estabelecer metas e começar a trabalhar, então, na gestão dos resultados disso, né? Observando os resultados e estabelecendo novas metas e aí avançando nessa questão da sustentabilidade. Queria que você falasse um pouquinho também do GRI, assim, como é que... porque um dos principais desafios é a medição do impacto, né? Às vezes a gente começa a fazer as coisas, mas como saber exatamente qual é o rumo que tem que ser tomado, quais são as melhores decisões para poder ajustar a agenda empresarial à agenda da sustentabilidade? Bom, o Pacto é uma organização que sem fins lucrativos, multi-stakeholder.
E é importante colocar isso, que ela é multi-stakeholder, porque é uma organização que escuta diversos profissionais nos setores, tanto setor privado, terceiro setor, no caso, sociedade civil e setor governamental e de diversos países, para conseguir estabelecer esses parâmetros de medição de uma forma global. Então, eu faço parte do Conselho de Stakeholders da GRI na Holanda, que é a sede, e faço parte do Conselho Consultivo aqui no Brasil também. E, assim, a GRI estabelece padrões e, basicamente, é uma das metodologias mais utilizadas para relato no mundo todo. E por que isso é tão importante, né, como você colocou? Além da empresa, é claro que a empresa, quando ela faz, ela quer também comunicar. Mas como comunicar essa informação de forma transparente e de forma responsável? Porque cada vez mais, todo mundo quer saber se está fazendo, ok, mas qual é a base dessa informação? Como estão sendo gerados esses dados? Qual é a confiabilidade dessas informações? Então, a GRI traz essa metodologia e esses indicadores de forma que ajuda as empresas a endereçar as informações. E para mim, assim... claro. E permite também comparar esses dados, né? Porque, na verdade, se você consegue levantar dados, você consegue comparar as empresas, você consegue ter métricas que dão uma visão mais geral do quadro, né? Do que a gente tem de desafio pela frente. Sim, exatamente. Você pode pegar um relatório de qualquer país no mundo, se ele foi feito com uma base de RI, você já sabe quais indicadores que vão ser relatados ali, reportados, ou pelo menos qual é a indicação para reporte. E isso ajuda até para as empresas terem referências, usarem como benchmarks. Então, pegar e entender, peraí, o que aquele meu concorrente está fazendo no sentido de sustentabilidade? Porque o que eu acho interessante é que quando a gente fala em sustentabilidade, na verdade a gente tem mais parceiros do que concorrentes. Então, é aquela empresa que concorre com você no mercado, mas quais são as ações que ela faz em prol do ambiente, em prol das pessoas e em prol de governança e transparência. A gente consegue fazer esse balanço. Isso é muito interessante, né? Esse processo essa visão da cooperação. Porque, na verdade, estão todos lutando por um mesmo lugar, o planeta. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre como que essas mudanças, uma vez estabelecidas, já você começa a ter métricas, a estabelecer as medições, a tomar decisões na direção da sustentabilidade. Como é que isso impacta internamente nas empresas? Qual é a tua visão a respeito disso? Qual é a sua observação? Assim, o que você percebe de impacto também nos próprios processos, né, internos das empresas? Bom, você tem duas formas de fazer o relato, né? Você tem a forma não recomendada, que é simplesmente contar para os outros, e a outra é usar esse momento, que é o ideal, você usar esse momento de análise, de preparação do relatório, como uma análise crítica do seu processo. Então, quando você usa esses indicadores, você compara os indicadores com o que está sendo feito no mercado, você entende como que você pode melhorar as suas atividades. Então, como que eu posso melhorar, por exemplo, em relação à diversidade? Como que é a diversidade nos meus níveis de liderança? Acho que eu dei uma falhadinha aqui, né? Voltei. Não, tá tranquilo. Tá não? Então tá. Bom, então, como que a diversidade nos meus níveis de liderança? Eu tenho equidade, eu tenho 50% homem, 50% mulheres, como que isso está em outras empresas? Então, as empresas conseguem fazer essa análise e promover um engajamento para a melhoria contínua dentro do seu próprio processo. Se a empresa souber usar essa oportunidade, né? Não só como comunicação, mas como uma análise aprofundada de gestão, ela ajuda a direcionar aí o seu trabalho. E aí você coloca um ponto muito importante, né? A comunicação é a base de todo esse processo, né? Você precisa conversar, você precisa ter acesso a informações, às vezes de departamentos, fazer esses departamentos se conectarem de certa forma para entender melhor o processo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque agora você também está num novo desafio, né? E que une comunicação e sustentabilidade. Não, tá ótimo. Não, é uma delícia esse desafio. Eu tenho atuado hoje em dia com algumas parcerias e a mais especial agora foi a entrada, então, como sócia da Alter Conteúdo Relevante,
que é uma empresa já com profissionais super qualificados que eu admiro, como a Kelly Lima, que você conhece, o Edu, a Fabiola, o Matheus, são profissionais que já são jornalistas. E é engraçado que uma coisa que a gente estava pensando, o que uma bióloga faz nesse meio, né, de comunicação? E, na verdade, essa proposta foi uma união por propósito. Então, existe um propósito aí de comunicar a ESG, comunicar sustentabilidade de uma forma que seja responsável, de uma forma customizada para cada um. E aí eu entro com esse conhecimento de base técnica de sustentabilidade junto com uma equipe que comunica como ninguém. Então, me dá uma tranquilidade também de saber que são pessoas super responsáveis na comunicação, que sabem a responsabilidade da transparência nesse processo, e a gente consegue fazer trabalhos incríveis juntos, como, por exemplo, o trabalho de relatório de sustentabilidade, porque tem toda uma parte técnica que existe fazendo a análise de materialidade da empresa. Então, quais são os temas relevantes, mais importantes para aquela empresa? Quais são os indicadores que aquela empresa utiliza? Tem toda essa parte técnica, só que na hora de contar, se for eu, Tatiana, contando, eu vou usar todos os meus termos técnicos que ninguém vai entender. Então, geralmente nesses trabalhos, você tem uma equipe de jornalistas que vai traduzir aquela informação com base técnica na linguagem que todas as partes interessadas possam entender, que esse é o objetivo quando a gente fala em comunicar, né? Não adianta só a gente divulgar, mas a gente tem que saber qual o público que a gente quer atingir. Então, se é o público dentro das empresas, se é o público externo, se é a comunidade, se são os investidores, tudo isso a gente consegue adequar nesse conteúdo. E é um processo de ensinar a contar histórias, né? Quer dizer, de trabalhar também essa narrativa voltada à sustentabilidade, que interessa a todos os públicos, mas também precisa chegar de formas diferentes. Em alguns vai ser a certificação que chega na frente, em outros vão ser matérias impressas no jornal, em outros vão ser as mídias sociais aí também, que tem um papel super importante. E você, assim, já tem essa veia, né? Quer dizer, já trabalhou muito essa questão de estar em lugares em que você também leva a informação a esses públicos. Então, ajuda também nesse processo, né? Não, com certeza. E é até engraçado, porque a gente brinca, são pessoas que trabalham com comunicação, mas a maioria não gosta de estar à frente das câmeras. Então, a Kelly brinca, fala, Tati, vai lá, você vai falar então, você... Então tá bom, então a gente negocia, a gente passa, o importante é passar a mensagem. E cada um faz essa passagem de mensagem da forma que se sente mais confortável. E com essa união, digamos assim, a gente consegue abrir um leque de diversas frentes. Então, tanto em conversas numa live, conversas virtuais, como uma passagem de um texto muito bem redigido, artigos em mídias importantes, a gente consegue abarcar todas essas frentes. E me conta, Tati, como é que tem sido esse processo da pandemia para você e para o teu trabalho? A gente falou aqui de novos desafios, entrada numa novo empreendimento, do trabalho que você já faz nesses diversos conselhos e atuação junto às empresas. Mas eu queria saber assim, como é que foi como é que foi esse processo da pandemia e como você se ajustou a ele para poder continuar navegando. Bom, o processo de pandemia trouxe uma grande mudança para mim, Geisa, porque antes da pandemia, no início do ano, desde o final de 2019, eu estava com uma sensação de que eu trabalhava com sustentabilidade, mas de alguma forma eu não estava sendo sustentável com a minha vida. Então eu coloquei no balanço e falei, ok, o lado financeiro está bem estabelecido, mas e os outros pilares? E o meu pilar ambiental, quando eu penso que o meu corpo é a minha casa, o meu meio ambiente, eu estou cuidando? Eu estou cuidando da minha casa, eu estou me relacionando com a minha família, com meus amigos. E não, a dinâmica de trabalho estava bem puxada. Muita viagem, a gente não tinha antes essa facilidade que hoje em dia tudo é reunião agora virtual, né? Então, tinha uma série de viagens e aí eu tinha resolvido que eu ia dar uma parada para me reequilibrar. Falei, bom, quer saber? Vou tirar um período sabático. E aí, olha o momento que eu decidi, né?
Fechei tudo, me organizei, falei, bom, fechei tudo com a presidente do conselho, com a Marina, e fechei, eu ia fazer um intercâmbio, ia ficar um tempo fora do país. E uma semana depois de eu ter pedido demissão, começou a pandemia. Exatamente uma semana cravada. E aí, naquele primeiro momento, era uma questão de, vou adiar um pouquinho, daqui a pouco eu vou. E aproveitei para ficar em casa, fazer yoga, me alimentar, me reenergizar. E eu percebi que as coisas não iam mudar. Então, falei, tá, e agora? O que a gente faz? E aí eu resolvi voltar para o mercado. E coincidiu com esse momento onde sustentabilidade está tendo uma demanda forte de informações, de suporte no geral, né? De como estabelecer essas questões. E eu resolvi tentar um outro formato, que era um formato como empresa. Então eu falei, bom, será que agora eu não posso atuar num outro modelo, onde eu vou entrar em parcerias, não na forma só orientativa, mas colocando a mão na massa junto com algumas empresas, fazendo as consultorias. Então eu resolvi mudar o formato e eu acredito até, Geisa, que esse seja um perfil que seja cada vez mais adotado pelas pessoas, ou pelo menos que traz muitas possibilidades. Porque emprego está muito difícil, mas o trabalho às vezes existe. A questão é a forma de você chegar até ele. Então, eu me desafiei a ser empreendedora, a abrir empresa, a aprender toda essa parte de abertura de empresa, de me estabelecer novamente, fazer parcerias. E eu acho que o mais legal disso tudo é que a gente vê que quando a gente começa um processo como esse, coloca para andar, as coisas vão acontecendo, as parcerias vão chegando. Então, comecei uma parceria com uma empresa, depois com o Pacto Global, agora entrando como sócia da Alter. O movimento acontece. E teve mudança no meio também de casa, né? Teve mudança de casa, porque também já estava com tudo pronto para alugar o apartamento. Então, me mudei também. E o momento da mudança foi até no pico do ano passado, que foi em maio. Porque eu tinha alugado o apartamento e aquela sensação de, não, mas daqui a pouco vai melhorar. Eu ainda achando que eu ia guardar minhas coisas e viajar. E quando a gente viu, chegou no momento que era o tempo onde a pessoa precisava se mudar, eu precisava liberar o apartamento para ela, senão ela ia ficar sem casa no meio da pandemia e eu já tinha onde ficar. Eu falei, não, tá bom, a gente se muda, tá tudo certo, máscara, equipe toda preparada. E é um susto, né? Mas eu acho que nesse momento, pensar que eu estou com saúde, meus familiares estão com saúde, todo mundo está dentro de casa se protegendo, isso é o principal. Com isso a gente vai ajustando. E tem uma coisa interessante, né? Quem já estava nessa agenda da sustentabilidade no pré-pandemia, a gente sabia que alguma coisa ia acontecer. A gente já falava da insustentabilidade dos processos, a gente já via determinadas coisas chegando ao seu limite ali. Só que você já tinha muito das tendências e ferramentas sendo experimentadas de certa forma, mas era sempre algo que viria num futuro, né? Tipo, daqui a uns anos, né? A gente falava da Agenda 2030 como uma coisa que, daqui a 2030, tem 10 anos, tem 15 anos, tem muitos anos. Já tá ali, né? E aí, de repente, assim, a pandemia fez tudo parar, fez o mundo parar, gerou, assim, acho que um choque geral. E aí a gente começa a perceber assim, não, agora tem um espaço aí também para essa agenda entrar com mais força. Eu não sei se essa sensação é a mesma que você tem, mas assim, eu percebo, de fato, falando em termos profissionais, quanto esse espaço, ele é um espaço para a gente explorar, né? Porque há uma necessidade das empresas se conectarem, há uma necessidade dos processos serem revistos, e a gente tem que começar, quer dizer, a gente está na década da ação também, né? Falta só 10 anos para chegar lá. Com certeza, eu acho que a pandemia ela trouxe uma sensação de urgência muito grande. E não só de urgência, mas de propósito. Existem até números, por exemplo, de pessoas que começaram a cortar a carne vermelha na alimentação durante a pandemia. As pessoas, eu acho que o fato de ficar mais em casa, a gente começou, quer dizer, não a gente que já é da área, né, mas as pessoas começaram
a se dar conta mais da quantidade de resíduo que é gerado. Porque quando ele é gerado na rua, você está no restaurante, você não está vendo aquela produção. Quando você está na sua casa fazendo a compra dos alimentos, desembalando e cozinhando dentro de casa, você começa a ver que a quantidade de resíduo que a gente gera é enorme. Então, eu acho que essas questões começaram a levantar um debate na sociedade de uma forma geral, uma preocupação de como contribuir, o que eu posso fazer para ser melhor para o mundo. E isso entra de duas formas, né, nas empresas. Entra tanto pela questão das cobranças de investidores, da sociedade, assim como os próprios funcionários, eles começam a se sentir mais pertencentes das organizações ou mais associados a essas organizações que têm um propósito alinhado. Então, hoje em dia, por exemplo, até o RH fala sobre isso, que você ter essas ações de propósito aumentam o engajamento da sua equipe, diminuem rotatividade, porque cada vez mais as pessoas estão buscando se aliar a empresas, a ações, a questões que vão deixar algum legado no mundo, ou pelo menos vão reduzir, mitigar as suas ações negativas, né? Exatamente. Exatamente, Renato colocou ali, propósito. E essa questão, né, de como a gente une essas pontas e como o que a gente passa a consumir também precisa falar a mesma língua, eu acho que também desperta assim, a responsabilidade, né, com o processo como um todo. Agora, há muitos desafios aí nessa questão do rastreamento, né? A gente ainda não tem sistemas governamentais, não governamentais, assim, estruturados para conseguir avaliar todo esse processo, né? Você ainda tem muita coisa a ser implementada para que você consiga ter clareza sobre e controle também sobre todo o processo, junto, por exemplo, a fornecedores. Como que essas instituições hoje trabalham isso, né? Como que um relatório como, por exemplo, o GRI analisa e avalia isso, ou abre essa necessidade, né, do que ser feito? Olha, nesse ponto eu não traria nem o relatório GRI. Eu acho que tem uma outra linha que é interessante nessa conversa de como trabalhar endereçar esses novos desafios, que é a parte de inovação, que está cada vez mais forte conversando com sustentabilidade. Então, várias empresas, elas têm, e isso acaba sendo uma grande oportunidade para startups, por exemplo, porque no momento que a gente tem grandes empresas tentando endereçar questões de sustentabilidade e a gente não tem uma tecnologia para isso, o caminho são inovações. Então, muitas vezes vai vir uma startup com uma solução, por exemplo, de rastreabilidade, que vai se unir a essa grande empresa e vai trazer a solução. E hoje em dia, assim, existem alguns caminhos, né? As empresas, elas têm feito hackathons ou chamadas onde elas expõem aquele problema. Então, como você deu o exemplo de uma rastreabilidade, por exemplo, de produto, e coloquei aí, quem tem soluções para me trazer? E promove aquela disputa de pequenas startups que vão trazer e vão receber um financiamento para alavancar a ideia. E tem alguns fomentos também. Eu cheguei a trabalhar na Feijão um tempo com um fomento chamado Embrapi, que é um fomento governamental de inovação para, dependendo do lugar, pode ser associado à sustentabilidade, dependendo do instituto que recebe aquele fomento. Então, existem caminhos aí que associam sustentabilidade com inovação e eu acredito que vai ser uma duplinha boa para ajudar a gente a endereçar esses problemas que hoje em dia a gente não tem solução ainda, né? E justamente porque viabilizam aí o nascimento de novos empreendimentos, né? A gente está falando aí da oportunidade de uma grande empresa investir numa solução que ela vai usar, né? Que ela já tem ali o mercado garantido daquela solução e ela pode testar aquilo e aquilo virar uma solução que possa ser entregue para outras empresas, né? Então tem toda uma oportunidade aí também de geração a partir da inovação de processos mais sustentáveis. Com certeza. E assim, o interessante é as empresas que começam a se engajar nesse processo, elas acabam sendo pioneiras no movimento. Então, ainda que... É claro que em alguns casos, por exemplo, uma inovação, uma nova tecnologia,
vai estar protegida em função de lucro. Mas na maioria dos casos, quando isso está associado à sustentabilidade, aquela empresa ela ganha um diferencial por ela estar abrindo uma linha no mercado, por ela estar à frente, puxando o movimento, e depois a gente consegue alavancar outras empresas dentro do processo. Mas acho que cada vez mais é interessante a gente convocar que as empresas sejam aí pioneiras no processo, né? Sejam essas que vão começar a desbravar o movimento. Não é um movimento que uma parte só consiga levar, trazer soluções, né? Não é só o governo, não é só a sociedade, não são apenas as empresas, eles têm que trabalhar juntos, integrados e dialogando permanentemente, né? Eu acho que nesse ponto a gente falou de comunicação, o diálogo é fundamental. Reconectar essas partes, né? Entender qual é a função de cada um nesse processo, eu acho que se torna aí um imperativo para que a gente possa trazer sustentabilidade para toda a cadeia, para todo o processo. E aí também comece a perceber as mudanças que isso gera, né? Porque a gente fala aí muitas vezes de substituição de produto, de uma logística reversa mais organizada. E aí como que isso também pode impactar nas comunidades, né? Que estão ali no entorno das empresas e que podem também gerar soluções para aqueles resíduos ou para outras coisas que surjam aí nesse processo. Nessa agenda de resíduo, existe um mundo, né? Quando a gente pensa, e hoje em dia até o pensamento está vindo além até da questão da logística reversa, mas a gente começa a pensar em economia circular. Então, não apenas como gerenciar aquele resíduo na ponta, mas será que eu não posso olhar para todo o meu processo e reduzir lá no início, entender que eu posso fazer uma troca de um produto, de uma matéria-prima, eu posso otimizar o meu processo de forma a reduzir, por exemplo, uma embalagem, e aí com isso sim reduzir a quantidade de resíduo, para só no final ter essa questão de logística reversa. E hoje em dia uma questão que eu tenho visto, Geis, até em função da dificuldade da implementação de forma integral da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela depende muito dos municípios, né? É uma lei nacional, mas que a operacionalização dela é em nível de município. E, em função disso, muitas empresas têm feito parcerias com cooperativas de catadores. E aí conseguem incluir a sociedade, uma parte da sociedade que às vezes é despreterida no processo, não é tão privilegiada no processo, né? Mas consegue fazer a inclusão de algumas pessoas para promover o retorno dessa matéria-prima, desse que seria o resíduo. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em logística reversa, se eu pensar num processo para um telefone, por exemplo, a princípio pode parecer simples, falar, não, eu pego meu telefone e eu vou levar numa loja que eu vou depositar. Mas cada loja precisa ter uma caçamba? Ou pode ser uma por um shopping? E quando você vai destinar aquele material? Porque a partir do momento que você jogou ali, ele vira resíduo perigoso. E aí, como é que você faz essa destinação? Qual é a logística? Quais são as emissões de gases de efeito estufa envolvidas nessa logística? Então, cada coisinha dessas tem um desdobramento muito grande. E como você falou, não adianta a gente olhar só uma parte da sociedade. Os três setores precisam estar interligados para atuar. Então, a gente precisa das empresas engajadas, a gente precisa do poder público fornecendo também os caminhos e a gente precisa da população tanto participando quanto cobrando. E cobrando dos dois lados, né? Cobrando tanto dos governos, cobrando das empresas, fiscalizando também e cooperando nesse papel. Acho que a sustentabilidade ela avança muito mais quando a gente tem uma visão colaborativa do que competitiva. Acho que nessa plataforma que a gente está conversando aqui, né, que a gente já falou de economia circular, já falou da questão do cumprimento das metas
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que as empresas começam também a pensar um pouco mais sobre isso, a pactuar, fazer a gestão de resíduos e envolvendo outros atores aí nesse processo. A gente falou também dessa quantidade de stakeholders que precisam ser analisados e precisam estar sendo comunicados dos processos e de como eles estão acontecendo na empresa. E a gente começa a perceber que também tem a capacidade de geração de negócios, né, a partir disso. A gente tem aí a necessidade de ter hubs, de ter instituições que vão fazer a ligação entre essas pontas, que vão ajudar a identificar quem pode resolver aquele problema. Então, isso também gera muita oportunidade na ponta para pessoas trabalharem justamente no conhecimento e na união de pontas para poder fechar esse grande círculo aí que precisa acontecer, né? Sim, e eu acho que assim como surgem oportunidades, é importante que as pessoas estejam abertas a novos caminhos, até para poder aproveitar essas oportunidades. Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial, eu não lembro exatamente o número, mas ele fala de uma quantidade absurda de empregos que vão sumir, mais uma quantidade equivalente de novos empregos que vão surgir. E exatamente porque o mundo está mudando. Então, às vezes, o que você precisa são pessoas que vão conectar ou pessoas que vão coletar as informações e te trazer de forma... Porque, assim, informação a gente tem demais hoje em dia. Agora, quais são as informações que são válidas e quais não são? Então, às vezes, você tem uma curadoria nessa análise. Você tem, até na parte de comunicação, por exemplo, lembrando, tem a News, da ESG, que foi lançada também em parceria da EPBR e com a Alter, exatamente porque tem informações de ESG em vários lugares saindo, mas você não consegue ler todos os jornais. Então, hoje em dia, uma das soluções trazidas é exatamente uma news que vai coletar essas informações e vai trazer exatamente aquilo que você precisa saber para começar o teu dia. E tem algumas nesse sentido, né? Então, tem para ESG, tem para parte política, tem... E são novos negócios, são novas visões, são novas formas de trabalhar o mundo. E acho que a gente tem que estar realmente abertos a isso. Até a minha atuação, por exemplo, para mim é novo. É claro que tem um monte de gente que já atua dessa forma, mas assim, eu tive que me abrir também para um novo momento e falar, tá, por que eu preciso estar necessariamente com uma empresa só? Eu não posso estar fazendo uma atuação diferente no mercado? Conectando pessoas, ainda mais eu já passei por tantas instituições, eu conheço tantas empresas, então às vezes esses papéis de pontes são novas funções no mercado também. Exatamente. E é muito interessante, né, a gente perceber que a grande preocupação quando a gente fala, né, dos empregos que vão desaparecer, que já estão desaparecendo, é justamente saber se as pessoas que estão nesses empregos elas vão ter a possibilidade de fazer a migração para os novos. Não necessariamente isso vai estar acontecendo no mesmo lugar, no mesmo espaço físico. Mas a gente hoje, com a questão da digitalização dos processos e próprio mundo que a gente foi obrigado aí a conhecer, a se conectar, que é o da internet, das reuniões online, etc. e tal, também fez com que muita gente se visse diante do desafio de pegar algo que estava ali, completamente novo, inexplorado, e fazer daquilo um instrumento para dar continuidade ao seu trabalho. Então, assim, a gente também percebe nesse processo que há um tempo de aprendizado, hoje muito mais acelerado também por essas tecnologias. E que é possível a gente pensar que, sim, pode ser que muitos empregos sumam em determinados lugares, mas tem a possibilidade, a partir do momento que a gente consegue treinar, pegar as competências que as pessoas já reúnem para poder direcionar para essas oportunidades que estão surgindo. Não, acho que você colocou um ponto super importante, Geisa, que assim, a gente consegue olhar também por dois lados, né? A gente tem o lado, os ganhos, o ônus e o bônus, né, desse processo. Como bônus, digamos assim, você consegue adaptar também até para novos formatos. Por exemplo, eu estou no Rio e eu estou fazendo um processo onde eu atuo com empresas de vários cantos do Brasil. E eu faço uma reunião seguida da outra. Então, uma hora eu estou no Rio, daqui a pouco eu estou em São Paulo, na outra eu estou no Ceará, entre aspas, né, fazendo as reuniões. Isso possibilitou novos formatos de trabalho.
Mas, por um outro lado, a falta, existe uma parcela da sociedade também que acaba sendo excluída nesse processo. Então, acho que nesse ponto vem essa visão forte também do poder público de talvez ver como acolher e como reduzir essa desigualdade. Né? Então, como que, por exemplo, essas pessoas podem ter acesso a uma internet, acesso a computadores, para entrarem nesse mundo, senão cada vez mais a gente vai aumentar essas diferenças. Isso é um ponto bem delicado. As demandas da própria pandemia mostraram, né, acenderam aí determinadas necessidades e principalmente nessa questão da inclusão digital, eu acho que é uma das mais importantes, né? Porque não adianta a gente falar desse novo mundo se a gente não tiver as pessoas integradas a ele, se a gente não tiver os alunos podendo acessar todas essas ferramentas e instrumentos. Mas é muito interessante também que a gente consegue perceber, né? Com a aceleração dos processos de ensino, como que houve uma migração, né, dos encontros presenciais para os virtuais e como determinadas questões como logística, né, transporte das pessoas, o que se gastava com isso pode ser destinado, então, a, por exemplo, ter um chip do celular para a pessoa poder de casa acessar aquele conhecimento e poder atuar. Então, assim, é importante também a gente estar de olho nas oportunidades que surgem da própria criatividade humana, que ao perceber o problema, ela busca formas de solucionar, né, de reajustar as fontes de custo e também investir no que é necessário para colocar de pé aquela solução que a gente precisa para o momento. Acho que tem também um papel muito grande das empresas e que muitas assim, deram show nesse momento de pandemia, né, ao mobilizar as forças, ao direcionar recursos, ao entrar no momento da emergência, entendendo que a sociedade como toda precisa agir. Né? A gente tem uma parte pessoal que a gente pode investir na solução de problemas que estão muito perto. Né? Não, é verdade, realmente. E houve um engajamento muito forte, né? É claro que, assim, no começo, em formas de doações e nesse formato que ainda não é de responsabilidade social corporativa, mas mais no sentido de uma doação pontual. Mas eu acho que muitas delas também, a partir desse momento, estão começando a incorporar a responsabilidade social de uma forma mais ampla. E o que eu acho interessante nesse movimento é olhar não só para fora, mas começar a olhar para dentro da empresa. Existia uma tendência muito grande na responsabilidade social de olhar, claro, a gente tem que olhar a comunidade, tem que olhar o entorno, só que muitas empresas esqueciam dos próprios funcionários dentro dela nesse movimento. Então, se olhava mais para fora do que para dentro. E nesse momento de pandemia, é o momento onde as pessoas estão de casa, mas as condições em casa, cada uma, são diferentes, né? Então, tiveram empresas que ajudaram, por exemplo, na estruturação do home office, ter o entendimento e o carinho de compreender que aquele funcionário ou aquela funcionária tem uma criança em casa, que às vezes vai entrar correndo no meio da reunião, e isso vai acontecer. Então, eu acho que, de alguma forma, as relações elas começaram a ser um pouco mais humanizadas, porque as empresas entraram nas casas das pessoas. Então, você passa a entender um pouco mais a realidade, você passa a perceber as pessoas, às vezes, entrando nas reuniões mais cansadas e mais debilitadas por um momento, por uma notícia. E aí muitas empresas também estão entrando com a questão de recurso de apoio psicológico, de um suporte, ou algumas até de tentar tirar um dia com menos reuniões online por conta desse cansaço também do mundo virtual. Acho que essa pandemia veio para mudar muito essas relações. E eu acho que até nessa questão você estava falando e eu lembrando aqui, né? Porque a gente tinha um costume do tipo, deixe seus problemas lá fora, que você vai trabalhar e você vai ser o profissional que a gente espera que você seja. E aí, quando todo mundo foi para casa, não tinha mais como separar isso, né? Porque tem a hora do... todas as funções domésticas, mais o trabalho, tudo misturado no mesmo lugar. Então, assim, tudo isso também eu acho que gera aí uma revisita, né? Principalmente porque também foi uma questão econômica, né? Muitas experiências de home office que foram feitas
por empresas que tinham bloqueio, que não acreditavam que isso podia ser uma solução, mas perceberam que podia sim acontecer o trabalho, e a produtividade ela não ia ser impactada negativamente. Então, também há um processo de mudança, inclusive naquela questão física, né? Será que eu preciso ter tantas salas, tantos prédios, etc.? Será que eu não consigo estabelecer um modelo híbrido, né? Em que a gente tenha o presencial, mas tenha também a possibilidade mais virtual, as próprias viagens, né? Então, tudo isso eu acho que as contas estão sendo refeitas, né? Sem dúvida. E assim, esse balanço, acho que a gente vai levar um tempo para se reorganizar nesse balanço. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que às vezes você tem uma economia com locais de sala, de reduzir, às vezes algumas empresas já estão declarando que vão continuar como home office depois, independente da pandemia. E uma coisa que me vem à mente é o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, perto da Lerge. Você tem vários edifícios comerciais. E aí, no momento que aquele prédio ele não é mais habitado pelas empresas, tem toda uma cadeia ali no entorno que gira ou girava em torno dessas empresas de alimentação, de vestimenta, de lojinhas, e o comércio cai. Então, assim, novas oportunidades vão surgir? Vão, mas como você falou, não necessariamente no mesmo lugar, não necessariamente para as mesmas pessoas, e acredito que a gente ainda vai levar um bom tempo aí para reequilibrar e para a gente se entender nesse novo momento. Talvez, acho que uma coisa que eu acho tão interessante é a gente não se bloquear nesse momento de movimento. Porque, assim, a mudança é fato, tá tudo mudando. Então, quanto mais a gente finca o pé e fala, não vou mudar, eu quero garantir isso que eu já tenho, a chance de dar problema é maior. Então, eu acho que, pelo menos assim, pessoalmente, acho que é um momento de abrir o olhar e tentar enxergar novas oportunidades de como fazer diferente, de como viver diferente, de uma forma geral, para a gente não se arriscar tanto, né? Ter mais opções. Eu acho que é isso, Tati. Foi muito bacana, assim, a gente se encontrar aqui, ainda seja assim, publicamente também, mas, assim, a gente se encontrar para refletir sobre esse momento, né? A pandemia, acho que ela ainda vai ter impactos muito grandes aí por esse ano. A gente não tá longe de acabar, e as consequências dela também estão longe de poderem ser cravadas. Agora é assim. Eu acho que a gente aprendeu de uma maneira assim, completamente. Isso aconteceu ao mesmo tempo, né, para todo mundo, o mundo inteiro. Então, estava todo mundo conectado, foi conectado por esse desafio, né, de se fechar, de se proteger, etc. e tal. Mas a gente tem a oportunidade de entender que a mudança ela sempre teve acontecendo, mas agora a gente tem um papel aí mais forte de experimentar mais, talvez, né? Eu acho que usar esse momento como um momento também de experimento pessoal e de escolhas, né? O que a gente quer continuar fazendo e o que a gente pode deixar de lado, porque assim, pode dizer que já é coisa do passado, né? Muita gente declara também que a gente entrou no século XXI com a pandemia, porque a gente ainda arrastava aí tudo que aconteceu do século XX. Então, tem aí um grande desafio para a gente observar, né? Não se fincar, entender que tudo está muito fluido, né? As decisões também em relação a negócios, a própria vida. A gente não sabe muito bem o que vai ser amanhã. Então, vamos viver um dia de cada vez e observar. E está ali aberto. Eu acho que essa tua mensagem assim, muito importante, né? Está aberto ao que está vindo e entendendo que são questões que a gente, refletindo, pode aproveitar esse momento para ser um momento bacana também, né? A gente poder pensar mais para frente o quanto parar a humanidade nos deixa mais humanos também, né? É verdade. Conectar com a gente. Acaba sendo um momento muito de se reinventar, né, Geisa? Engraçado que você estava falando também, eu estava lembrando a última vez que a gente se encontrou dentro de um estúdio, gravando, e qual era a estrutura que a gente tinha, né? Ali tem uma estrutura incrível dentro da LED, então, ali com câmera, com equipe, e no final a gente está aqui hoje conversando com um celular, e
tentando trabalhar da mesma forma, passar uma mensagem, passar uma conversa, falar sobre sustentabilidade. Então, o formato mudou, a gente vai tentando se reinventar. E parabéns aí por essa sua iniciativa também de começar esse movimento de uma outra forma. Isso foi muito bacana. Eu acho que a gente tem aí muita chance de compartilhando conhecimento. Eu acho que é um pouco o objetivo desse projeto, né? Conhecer os desafios e a gente também poder falar sobre o trabalho que a gente faz, os desafios, como a gente enxerga o mundo. Porque eu acho que inspira outras pessoas. Tem vários comentários aqui falando, né, reflexões, né? Eu estava tentando buscar. A gente tem que pensar também, né? Que a gente precisa parar de vez em quando para pensar, e pensar junto é muito melhor. Porque a gente sempre aprende com o outro e percebe, assim... Conheço a Tati já faz um tempo, acho que vale a pena também, quem não segue ainda, ir lá no perfil dela, Sustentate, que eu adorei o nome, e acompanhar um pouquinho da trajetória, da atuação, ver quanto essa moça aí, que é super, está em todos os movimentos, também conseguiu juntar essa questão da biologia com a comunicação para a gente se entender melhor. A sustentabilidade, ela é multitemática e a gente precisa também de pessoas olhando de forma assim, aberta para tudo que tem ali dentro, né? E como pensar assim, equipes também que têm formações diferentes, diversas, pode também ajudar a somar aí no esforço para a gente poder assim, inovar, né? Achar aquela solução que se todo mundo fosse igualzinho, talvez não percebesse. Ah, não, com certeza. E cada vez mais a gente vê que o bom é a diversidade, né? Diversidade de pessoas, diversidade de cores, de pensamentos, de credos, raças. Então, acho que dessa diversidade que emergem novas ideias, emergem novas soluções. É só a gente estar aberto a esse novo mundo. Tati, muito obrigada. Um beijo grande para você. E vamos ver se a gente consegue se reencontrar aí para contar mais novidades. E mantenha a gente sempre informado de tudo que está acontecendo, porque eu acho que é um momento de conexão real, né? E a gente precisa se encontrar nas ações, nas atividades, para poder compartilhar também desse conhecimento e dos desafios que são de construção aí de novas realidades melhores, menos desiguais. Mais equilibradas. Eu acho também que você falou um ponto importante, né? Em que a saúde mental seja algo considerado, né, no dia a dia e no trabalho. Quanto o trabalho pode fazer a gente se encontrar, se conhecer, como também pode fazer adoecer. E aí esse equilíbrio é muito fundamental no que a gente está buscando aí de novas perspectivas. Como a gente começou a conversa, né? A sustentabilidade não só nas empresas, no governo, mas nas pessoas, né? Na nossa vida. Tentar equilibrar, eu acho que foi o movimento que eu comecei durante esse processo de pandemia e que eu busco agora levar, que é trabalhar esse tripé de equilíbrio. Então, cuidar de saúde, cuidar de trabalho, cuidar de amigos, de uma forma que seja harmônica. Porque sempre se a gente pesa muito para um lado, em algum momento cai, exatamente. Não adianta você só pensar no trabalho se você não tiver com uma saúde em dia, se não tiver com saúde mental, se você não tiver com relações bacanas no seu entorno. Então, acho que esse equilíbrio só traz coisas boas pra gente, só favorece esse nosso movimento de crescimento. Beijo grande para você. Adorei. Beijo, Geisa. Galera, quem teve a oportunidade de assistir aqui, tem a setinha aqui embaixo. Vocês podem compartilhar essa conversa com mais pessoas, fazer chegar essas mensagens do que a gente trocou aqui. Em breve também, essa nossa conversa vai virar um podcast. Se vocês quiserem conhecer o projeto do podcast, é só ir no link na bio, aqui do geisag.rocha, que é o Mulheres Sustentáveis, já tem lá 10 episódios e a gente está aqui produzindo mais novos episódios para colocar lá nessa plataforma que também está crescendo e eu acho que é um espaço aí para a gente dar voz às mulheres sustentáveis. Então, muito obrigada. Beijo grande para todos vocês. Adorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.